Contar a história de um ídolo nunca é uma tarefa fácil, ainda mais quando esse ídolo ele é tanto internacional dentro do esporte dele, quanto ídolo de um povo. E assim que esse era o desafio que Senna, a série da Netflix, tinha em mãos. E com Gabriel Leone fazendo o próprio Senna e elenco maravilhoso, assim, um ponto tão importante já ressaltar, caracterizações maravilhosas, mas eu vou entrar isso aos poucos. E é engraçado falar um pouco sobre o Senna nesse sentido do tipo, o Brasil, ele é o país do futebol, né? O país do futebol, foi por muito tempo o país do vôlei também, o país mais importante do vôlei. E são esportes que você tem na educação física, são esportes que você tem na rua, você tem no clube, você tem de fácil acesso, né? A Fórmula 1 e o automobilismo em geral é um esporte difícil do povo chegar, né? E, não sei a profundo a história do Senna, a condição financeira da família dele e tudo mais, mas Senna conseguiu num esporte, vamos dizer assim, de poucos, e sem esquecer de Fittipaldi, da figura do Piquet, que é um pouco polêmica, sempre foi polêmico e, né, enfim, para não falar outras coisas, do Massa, do Rubinho depois, né, mais recente. Então, assim, o automobilismo, ele sempre foi algo longe do povo. E Senna foi uma figura que trouxe o povo junto do automobilismo, né, um ponto importante para falar isso. E lembrando, assim, eu nunca acompanhei muito Fórmula 1, tá? Eu nasci em 96 também, então não vi o Senna. Quando eu cheguei aqui na Terra já não tinha mais Ayrton Senna. E eu acho que até isso é um ponto importante, né? Eu sou uma da geração que não teve tanto contato com o Senna pilotando e sendo importante para o esporte. E mesmo assim conhece a história, é impactado, sabe que o tema da vitória pertence a ele, né? Então é um negócio muito maluco isso. E essa série tinha esse pepino gigante na mão, né? Como que eu vou contar a história de um dos maiores heróis de uma nação, né? Heróis, assim, eu não vou entrar em políticos, tipo, não. Vamos só em figuras que tiveram uma idolatria muito grande para a história do Brasil, tá? Então, a gente tem o Pelé, que é talvez a figura maior, é a figura que... Eu lembro de quem que é a frase, mas era Pelé e Rainha Elizabeth são as duas pessoas no mundo que não precisam do GC, né? Apresentando quem são. Você bate o olho, ponto. É uns dois, sabe? Então, assim, e é impressionante isso, né? Como o Senna virou algo tão grandioso que gerações após gerações sabem quem são e provavelmente a geração mais nova também sabe e o tempo todo é relembrado, né? É bom quando tem um ídolo que é relembrado, né? No Brasil, que nós temos, às vezes, cometemos a injustiça de esquecer muitos ídolos. A série do Senna vem e ela tem uma coisa muito importante que, assim, eu não, de novo, né, nunca vi Fórmula 1, então, assim, se você é muito fã de Fórmula 1, eu não sei qual que vai ser o seu sentimento, tá? Porque eu não sou. Então, assim, também não conversei com ninguém que é muito fã de Fórmula 1, que viu a série e falou, não, pô, cometeram um erro astronômico ali. Pra mim, o único erro é não ter o troféu do Sonic, tá? Deveria ter o troféu do Sonic. Acho que foi no Japão, né, Suzuka, talvez, enfim, ó. Eu não sei nada de Fórmula 1, tá? Mas a série, ela é muito boa, tá? Ela, assim... Pra mim, que não conhece nada de Fórmula 1, tá? Aí deixa nos comentários. Se você é mega fã de Fórmula 1, gosta de Fórmula 1, comenta aí. Ela mostra, né? Ela é bem linear, na real, né? Ela começa ali mostrando o acidente fatal do Senna, nos primeiros minutinhos do primeiro episódio, e depois ela vai contando a história bem linear, né? Ela não tem pra frente e pra trás ou algo assim, alguns recursos que geralmente biografias fazem, né? Mas ela é muito, assim, um ponto que eu entendo, tá? Mas não é uma crítica, mas é um lamento. Ela é muito rápida, né? Assim como Senna nas pistas, né? Elas são só 6 episódios, então, assim, ela não perde tempo. Ela vai acelerar o tempo todo, assim como Senna sempre acelerou. Então, por exemplo, no segundo episódio ele já tá pra ganhar o título mundial, né? Então, assim, o primeiro episódio é muita introdução, o segundo já acelera e não para mais, né? Então, assim, querendo ou não, e não leva na maneira pejorativa isso, tá? É uma série de herói. Porque você tem o protagonista, obviamente o Senna, vai mostrar a origem dele, por que ele virou o que ele virou, como começou, como ele aprendeu a dirigir na chuva e virar o rei da chuva, e isso foi importante para ele ganhar um título. A primeira vitória dele também, né? Com uma equipe pequena. Então, assim, tem toda a parte do herói, da criação, do desafio, da primeira conquista, do momento que ele tem a derrota
ali pro vilão, né? Até eu achei legal isso, né? O Alan Prost, pra muita gente que acompanhava, era o grande rival e o grande vilão ali do Senna, né? Os dois tinham essa rivalidade muito forte. E assim, pra quem não manja muito de Fórmula 1 que nem eu, eu perguntei muito pra minha irmã que gosta muito, tá? Os dois carros são da mesma equipe, né? Então, qualquer problema que eles tenham entre eles, a equipe também perde pontos, né? Tem os pontos do melhor piloto e também da melhor equipe, né? Pra quem não manja de Fórmula 1, resumidamente, tá? Por favor, fãs de Fórmula 1, comentem aqui embaixo. Vocês manjam muito mais do que eu. Então, tipo, olha o risco que você tinha, né? São dois pilotos que têm uma rivalidade muito forte, os dois querem vencer muito, estão disputando o título de pilotos, mas, sei lá, no momento que os dois batem ou tem alguma colisão entre eles, algum problema entre eles, a equipe perde pontos também, né? E isso tem uma parte bem retratada na série também, é bem legal ver isso. Então, tem o vilão ali, né, o Prost, mas até eu acho que ele não é um vilão, ele é um anti-herói nessa história. O vilão de verdade, ele é o presidente da FIA, né, que é quem organiza a Fórmula 1, tá? Pra quem não manja. Mas a série é muito boa, cara. A série, assim, tinha um problema muito grande, assim, ela é meio chapa branca, tá? Também não sei, não conheço muito a fundo a vida do Senna pra saber se, nossa, não falaram de tal ponto. Então, assim, ela é bem chapa branca, mas eu não vejo problema nisso quando a história é bem contada, sabe? Poucas biografias não são chapa brancas, né? Por isso que eu sempre recomendo muito você assistir Rocketman, do Elton John, porque ela põe o dedo na ferida mesmo ali, o Elton John liberou falar tudo sobre, também tem isso, né? Você não tá aqui mais entre nós para poder liberar ou fazer a pauta da série, né? O que pode contar, o que não pode. Mas a série é muito boa. Assim, pode ver tranquilo. Atuações... O Gabriel Leone, eu vi um filme dele, é o Ferrari, que vai contar a história do Enzo Ferrari. É com o Adam Driver, se não me engano, é protagonista. Saiu acho que no passado ou o ano anterior. E ele é muito bom, tá? Assim, é legal ver um cara chegando em Hollywood, já fez um papel lá em Ferrari, um filme que foi indicado pro Oscar, acho que foi, chegou aí pro Oscar. Então tem essa participação no filme grande. Agora, uma participação provavelmente que o mundo inteiro vai assistir essa série. A série é brasileira, né? Mas o mundo inteiro vai assistir. Porque é até legal isso, né? A série, ela respeita a nacionalidade dos pilotos, né? Não tem aquele negócio que a gente costuma ver de filmes, né? Que, sei lá, o cara pode ser do Egito, o cara pode ser sei lá, da China e ele vai falar inglês, sabe? Não, ali a série respeitou. E se eu não me engano, acho que todos os atores são dos países de origem, tá? Mas aí me corrijam, tá? Eu sei que o Prost é francês mesmo. Então eu achei bem legal isso. Esse respeito da série pelas figuras, né? Importante até. A série... Aí eu vou falar um pouco da polêmica que tem, né? Porque o Senna, entre seus amores, teve Xuxa e Adriana Galisteu, né? E a Xuxa tem um capítulo específico pra ela, né? O capítulo chama até o episódio 4, se não me engano, chama Amor. Amor ou Paixão? Não vou lembrar agora. Era alguma coisa assim. E aí tem um capítulo bem dedicado a ela e a Galisteu são 4 cenas e é isso, sabe? Então, assim, é um dos pontos que a gente falou de chapa branca, né? Da série também. Então, assim, é um ponto muito... Eu acho ruim, mas também, assim, é uma minissérie. São 6 episódios. Não sei se teria tempo pra contar essa história. E tem outras histórias que não são tão bem contadas, né? Até onde eu sei, né? De novo, o pessoal me corrija nos comentários. O Senna tinha um problema pra ganhar no Brasil, né? Até ganhar a primeira vez, né? Ele não conseguia, dava sempre azar. E aí tem a famosa corrida, que ele só tinha 2 marchas, acho que era isso, né? Só tava na 6ª marcha, pilotou no braço o tempo todo. Tanto que é bem emocionante. Essa corrida tá na série. Tá bem da hora essa parte também, tá? Muito boa. Então eu sei que faltou só... Talvez traçar isso um pouco melhor, mas também tem tempo de série, né? Mas ele tentando ganhar no Brasil não consegue criar esse para ser o grande problema dele, né? Porque ele era já bicampeão do mundo e aí ele vai e não ganha no Brasil, né? Não ganha em casa. Então, sabe, onde ele viveu, onde ele começou, onde ele treinou a vida inteira e, meu Deus, não vou ganhar no Brasil, sabe? Podia ter criado essa tensão que eu acho que não criou. Acho que pra mim isso... Eu entendo pelo tempo da série, mas eu acho que era um negócio legal a ser mostrado, tá? Bem legal. Agora, pra falar do último episódio, né? Não tem spoiler, né? A história não tem spoiler. O último episódio é focado ali no fim, né? Do Ayrton. É um episódio emocionante. É um episódio, acho que emocionante em vários sentidos. Tanto de você saber que é o fim da saga daquele personagem.
que é o fim daquela história, um fim precoce pra caramba. E você, sabe, entende que ali vai acabar aquela história que a gente tava acompanhando, tava gostando. De novo, Gabriel Leone, espetacular, tá? Manda muito bem, muito bem. Acho que todos os personagens são bons, tá? O Galvão Bueno, só que você vai precisar de um tempinho pra acostumar, tá? No começo você fica meio, não sei, tá meio Faustão, mas depois, não, fica muito bom. As narrações são boas, tá? O Reginaldo Leme também tá bem impressionante. E aí a gente vai ver o fim dessa história, né? E ali tem... acontece o acidente, né? Conta toda a história do final de semana. Foi um final de semana muito trágico, né? O Rubinho, graças a Deus, só teve ferimentos, né, pesados ali, mas se safou. E aí tem o Ratzenberg, né, que também morreu naquele final de semana, né? A gente no Brasil, por motivos óbvios, fala mais do Senna, mas o Ratzenberg também morre naquele final de semana, no sábado. E no domingo o Senna que parte, né? Então, assim, isso também é da hora você ver a questão do negócio da Fórmula 1, né? Do business da Fórmula 1 tá acima da segurança, né? Então é um ponto bem da hora da série. Ela termina depois com uma parte bem emocionante, que são recortes da vida do Senna mesmo, né? Então ele no kart, ele pilotando, imagens dele. Então, assim, é bem legal esse final da história também. Então, assim, eu acho que Senna, de novo, falando como brasileiro e como não fã de Fórmula 1, é uma série que vai te entregar muitas emoções. Ela poderia ser um filme, poderia ser uma série de verdade, com mais episódios, pra gente ver um pouquinho mais sobre, mas, pô, a história é bem contada, as atuações são boas, é uma série muito legal, e eu acho que, assim, pra você que quer conhecer um pouco mais sobre a história do Ayrton e um pouco mais sobre quem foi e como que foi essa história, eu acho que Senna é obrigatório, tá? Eu acho que vale a pena, assim, você perder ali, são 6 episódios, de 1 hora cada, um pouquinho menos alguns, então, assim, pega o final de semana e vê inteira, porque realmente é uma experiência muito boa. Parabenizar a todos que fizeram a série aí. E você que chegou até aqui, deixa um like, tá? Deixa um like, comenta, compartilha. Cinelegos, que a gente tá muito... eu sou muito grato à série, porque o primeiro vídeo nosso que viralizou, somos ainda um canal pequeno, né? Mas o primeiro que viralizou foi falando da série. Então, assim, é até emocionante fazer esse capítulo agora, fazer esse episódio falando da série e tudo. Então... recomendação demais. Assista, Senna, é muito emocionante.